Em 1948 a 49 começou a construção da estrada. Aí, em 80, foi a sede do acampamento dos caçacos. Caçacos eram os trabalhadores da estrada. E pai tinha uma bodeguinha na Carnaíba e todo domingo vinha vender bebida, arroz, sal, produto que os caçacos precisavam, certo? Aí ele começou a vir só nos domingos, para 80. Aí foi quando o engenheiro da estrada deu conselho ao pai dele para ele ficar com o comércio aí no 80. Aí ele passou para 80. Em 49, ele fez uma barraquinha e botou um comércio no 80. Ficou vendendo aí no 80. Aí, quando foi em junho de 2051, aí ele veio morar definitivo no 80 com a mãe. A mãe veio com ele, ele já era casado, porque ele casou em dezembro de 50. Passou 6 meses morando no Pinga e com 6 meses ele veio para 80. Aí já tinha a casinha e a cozinha, fizeram a cozinha da casa, era coberta de palha. Aí começou a morar no 80 dessa época. Essa terra ele comprou a família dos Gareza. Essa terra que ele comprou no 80, em 49. Ele comprou no 80 essa terra. Não, 80 não tinha nada não, só era os caçacos, o pessoal da estrada. Aí depois, quando o 80 foi desenvolvendo, veio Dona Cecília morar no 80, botou um hotel. Dona Candinha botou o hotel no 80. Posteriormente, já final dos anos 60, no final dos anos 60, na Diordete, para a Dona Gracinha botaram também um hotel no 80. E assim foi desenvolvendo. A região na época só tinha o 80, o finado Pacífico tinha uma bomba no 70 e tinha o 63, que era no finado Osmar. No Campo Grande tinha um aviamento do finado Moisés Bezerra, no Campo Grande. E também o finado Manel veio morar aí, parece que, se eu não me engano, no início dos anos 60, o finado Manel veio morar aí. Na Carnaíba no 80, não tinha povoado, lugar nenhum. Então as casinhas separadas. Tinha um aglomerado, mas não era povoado ainda. Pequeno aglomerado de casa. A gente fazia a estrada de Pissarra. Era bem baixinha na época. Depois, quando foi botar asfalto, foi que aumentaram, ficou alto. Nos anos 70 vieram botar o asfalto. Foi na época de 70. Na época de 70. E o povo que trabalhava no asfalto era o povo de lá mesmo? Não, tinha todos cantos. Tinha de lá e de fora, porque era Queiroz Galvão que fazia e a sonotécnica era que recebia, que fiscalizava e recebia as obras. E aí era de máquina ou era no braço, os aterros, que teve aquele Não, aterramento? ali já foi na máquina, tudo na máquina. Agora, na época da primeira estrada, não tinha máquina não, era tudo no braço. Era tudo no braço, a primeira estrada, era tudo no braço. A água do asfalto já foi tudo na máquina. Sim, rapaz, esqueci também uma figura que tinha no 80, o Finado Cornélio, que era o marido da Carmina. O Finado Cornélio inventava o reisado dele, que os reisados, que era animado, o reisado dele, todo ano tinha esse reisado. Eu sei que a brincadeira era assim, as moças faziam uma aposta que juntava mais papel de cigarro, carteira de cigarro, mandava buscar pacote de cigarro até em Marcolândia, em Piso, para ver quem tinha mais. E aí fazia o quê? Aí tinha uma festa depois, tinha campeão, e tinha a festa depois, saber que era campeão. Eu lembro, quando eu entendi como gente, morava no 80 Dona Cecília, seu João Gareza, Mauro Gareza, Dona Candinha, que era a esposa de seu João Gareza. Tinha o finado Zé Vitalino, morava ali, o finado Nelson, já morava naquelas casas. Que não era no 80, é onde era a propriedade deles hoje. E tinha o Zé Gareza, que morava lá perto também, que era Dona Maricota, era a parteira lá da região, era a doutora do povo na época, era Dona Maricota, a esposa de seu Zé Gareza. De seu Gareza, pai de João Gareza, Serafim Gareza.
Primeiro, o pai oferecia o terreno para quem quisesse construir no início. Aí, quando foi no final dos anos 60, disseram, quando eu saí em 65, estava chegando o seu Manuel Alberto, 66, seu Manuel Alberto, seu Ricardo. Sim, morava também Dona Mila com Joaquim Bechó, morava o finado Danto com a Aureliana. Era o morador que eu lembro no início, lá no 80. Rafael já trabalhava com o pai, com a Alzira, morava lá. Chico Beijo também, é porque eu esqueci, a gente esquece. Chico Beijo já foi dos primeiros comércios também. Assim, do mais novo foi dos primeiros comércios. Aí Chiquinho, Ferreira, Santiago. Teve também o Procópio, botou o comércio. Finado Joaquim Mero vendia pão. Todas também. Eu sei que a festa do 80 era o maior evento da região. Vinha gente um dia antes, enchia o 80 os festejos. Como eram os festejos? Os festejos era. E a missa era o Padre Mariano que ia celebrar a missa, depois tinha o leilão. E no outro dia era festa o dia todo, as bancas, vinha banca de todo jeito. E nessas bancas vendia o quê? Vendia tudo, que hoje vende na feira. Vendia roupa, calçado, via os fotógrafos para tirar retrato do povo. E esses fotógrafos vendiam? Rapaz, eu não tenho a curiosidade, mas sei que a máquina era aquelas lambe-lambe, que tirava a foto e revelava. Eu tirava a foto e já ficava esperando o resultado. Não tinha na feira. Domingo o povo ia para 80 comprar. Aí chegou o Chiquinho Ferreira, Santiago. Aí eles tinham uns comércios, tinha bar, Finado Margarida tinha bar, João Gareza tinha comércio também. Então a feira era no 80, era no domingo, e pai tinha o comércio. Pai naquela época vendia até picolé, feito numa geladeira a querosene. E depois botou uma farmáciazinha, botou a loja de vender tecido e tinha o armazém de cereais. Antes, por água, era nos cocos, era de cacimba ou no açude dos cocos mesmo. Aí quando foi no início dos anos 60, 61, inventaram de cavar um poço no 80. Cavar um poço no 80. Só que a potência da máquina era para 60 metros. Passado, não sei quantos meses no 80, e aí não teve água. Daí foi que o pai teve a ideia de fazer aquele barreiro, aquele primeiro barreiro, ali no 80. Começou a prefeitura de Jaicós, depois a prefeitura disse não podia, ele terminou de fazer o barreiro. Terminou em 62, o barreiro, 62. Aí não, daí a água, todo mundo ia pegar água naquele barreiro. Antigamente, enchia, e as valetas de água, enchia de água, e o povo bebia até quando secava. Depois voltava para os cocos, para as cacimbas. Quase todo mundo no 80 tinha um botador d'água para pegar água nos cocos. Aí tinha a cacimba de pai, tinha a cacimba de João Gareza, tinha a cacimba do Finado Beijo, que o Finado Beijo era esposo de Dona Cecília. Quando foi já em 83, 84, aí cavaram aquele poço. No 80, foi na época de Osanã. Cavaram o poço no 80, aquele primeiro poço. Aí foi passando o tempo, aí melhorou muito com o poço. Depois fizeram, já no tempo de Idemar, fizeram o poço ali do outro lado do seu João Gareza, que ele até doou o terreno. E quando eu entrei na prefeitura, eu fiz um convênio, fiz a caixa d'água e encanei água em todas as casas na época, no 80. Qual foi o ano? 2003. Pronto, e a escola do 80, a escola mais antiga do município? Quando o doutor Elvídio, primeiro a gente foi para Pix para a gente estudar, para levar a gente para Pix para estudar. Aqui tinha uns professores que lecionavam nas casas. O Finado Serafim. Foi professor de vocês? Foi da Guinela, meu foi o Finado Estadislau. Inclusive aquele colégio na Chapada Nova, eu botei o nome em homenagem a ele. Finado Estadislau, foi meu primeiro professor. Entendeu? E o posto de saúde, foi a ideia minha botar o nome de Dona Maricota, que foi a primeira médica da região. Porque todo mundo, quando adoecia atrás dela, era parteira e ela tinha planta lá medicinal para toda doença.
Ela Em que passava o ano remédio. foi a construção daquele posto de saúde? Ali foi em 85, mais ou menos. O posto mais velho do Campo Grande é o do 80. O Posto de primeiro. saúde. Depois é que o doutor Tique reformou, mas o primeiro posto do município de Campo Grande foi o do 80. E a escola do 80 também é mais velha do que a do Novo Horizonte. Não, agora faz quase 80. Quando o doutor Elvido foi ser governador, assumiu o mandato em 67, se não me engano, aí pai foi atrás do doutor Elvido e arranjou para fazer aquele colégio no 80. Veio até a professora Dona Mariquinha do Alegrete para dar aula naquele colégio. Aquela casa farinha do 89, o Demar, no mandato dele, ele fez a casinha pequena e no meu mandato eu ampliei. Energia, a gente me acreditava que tinha energia no 80. Até que já nos anos 90 foi que veio a energia para 80. E aquela Foi não. Ali foi quando o Elias era prefeito de Raicóis e arranjou o posto de telefone do 80. Posto de telefone do 80. Acho que foi. Agora, quando eu assumi, eu arranjei o Orelhão para 80. Primeiro, que só tem. Ali perto do posto. 2002, foi nos anos 2000. Foi de 2000 a 2003, a 2004, eu não lembro assim daí. Daí quando foi nos anos 64, mais ou menos, aí inventaram a corrente, era o posto fiscal. Aí teve um bocado de fiscal, vinham de fora para trabalhar, seu Hildo, seu Jorge, depois seu Tomás, que foi o mais conhecido. Eu acho que na época de seu Manuel Alberto Zé Lopes, já não sei se tinha mais a corrente, não. Tinha a corrente. Aí depois ficou seu Manuel Alberto Zé Lopes trabalhando, fiscal. Mas era um problema sério, menino. Botava a corrente, os caminhões vinham, batiam, torava a corrente pregada. Até que botaram uns postes bem fortes, que o carro quando batia, furava o radiador, aí tinha que parar. Não começa não. Sendo assim, pronto, o 80 é o primeiro núcleo urbano do Campo Grande. Para urbano era, inclusive, mas foi o primeiro, assim, agora os cocos já existia, o Canelo de Véio já existia, o Craúno, Caiçara, Carnaíba, Morrinho, tudo já existia, essas localidades. Né? Buriti, Pinga, Água Branca. Mas o desenvolvimento começou pelo 80. Não, 80 era tudo. Então, todo mundo ia fazer a feira no 80, era no 80 a feira. Rapaz, começou assim, quando começou o 75. O povo foi mudando. O finado Benedito, que chamava Benedito Nezeiro, ele construiu, botou o posto de gasolina, hotel e até a casa dele. Aí a feira começou, o povo começaram a fazer, matar boi, vender debaixo dos pés de pau. Aí o povo começou a chegar, aqui é mais bem localizado, para Mossoripó, para Vila Nova, para Jaicós. Aí passaram tudo para cá. Até pai veio para cá também, para o Campo Grande. Rapaz, a partir do asfalto. De 70, 75 para cá. Então, 80 foi assim, tem 30 anos assim, de história de desenvolvimento à frente do Campo Grande. Tem. Aliás, da região todinha aqui, 80 só, eu lembro, só tinha o 63, o 70. E o resto, e o Alegrete. Mas quando o povo adoecia, depois Dona Maricota, que Dona Maricota rezava e fazia o remédio. Mas para vender remédio à farmácia e aplicar a injeção era mais. A pessoa adoecia e ia procurar o remédio, acordava de noite, gente doendo, atrás de remédio, ela aplicava a injeção. Ela tinha um aparelhozinho de esterilizar a seringa e aplicava a injeção. E o pai tinha a loja de tecido, vendia o tecido e as moças que iam casar no festejo do 80, mãe ia fazer a roupa das noivas. Ela que vendia o tecido e fazia os vestidos. A igreja foi em que ano? Rapaz, a igreja, a chefe da igreja mesmo sempre foi Dona Candinha, foi quem começou a igreja no início dos anos 60. Aquela igreja de... Não, 60, 63, é?
faz leilão. Ela quer receber o padre. Pois é. Ela queria ser animada no tempo do Natal. Ela fazia aquelas. Que chama a lapinha, não era? Pois era, ela que fazia. Presépio. Tudo era Dona Caninha. Nós saímos do 80 em julho de 1965. Aí, mas pai nunca se desligou. E a gente vinha passear. O meu passeio era vir para 80. Achava bom demais. A maior alegria quando ia para 80. A festa do 80 ninguém podia perder de jeito nenhum. Ave Maria, perder a festa do 80. Aí eu sei que depois na Dona Nazarena, aí tem o pessoal que depois tomou conta da igreja. Ali o campo era assim, ali era uma roça, que inclusive nós botávamos o bezerro, eu ia botar um bezerro aqui para tirar as vacas, para tirar leite. Aí tinha esta roça. Quando o pai foi morar em Picos, e plantava ali. Aí o Oscar, pai do Edson, que era casado com a minha irmã de criação, foi e abriu a roça e fez aquele campo. Qual foi o ano? Pode botar aí 67. Ai, o povo é antigo, aquele campo Pois ali. é, 67. E o povo ia de fora jogar lá. Ali tem jogo que Francisco Santos e vinha de Pix para assistir. Francisco Santos em 80, que eu fiquei com você tanto de gente. Diz que na época dos festejos tinha jogo no campo e aí tinha um movimento nos festejos. Tem, mas aí quem fez muita festa lá no campo foi o Laitone depois. Depois que chegou. Laitone foi quem fez. Mas aquele campo ali era uma roça que pai plantava, aí depois ele ficou mais distante, aí o Oscar foi e abriu, pediu a ele para abrir e abriu, derrubou a roça e fez, deixou o campo. Dizia, pai sempre dizia que queria terminar o dia de vida dele no 80, quando ele começou a vida, pode dizer, no 80. E depois, quando ele se aposentou, ele voltou no início do ano 2000, ele voltou para morar definitivamente no 80 e faleceu em 2006, em 5 de março, olha, 5 de março de 2006. A mãe ficou uma época, é mesmo. Ficou. Aí mãe ficou, sim, quando ele faleceu, mãe ficou morando lá construiu aquela capelazinha e ela ficou morando, depois foi morar em Pix. Morando mais 4 anos, né? Ela morou mais 4 anos. Foi que ela mudou para Picos. Foi? Quando era para Picos. Em que ano? Em 2018. Em Picos. Em Picos. Já morando em Picos. Morando em Pix, vai fazer 80.